de grandes mudanças na vida, o tempo pode ser otimizado para aumentar a produtividade, a eficiência e a satisfação. Daniel Pink nos apresenta uma exploração meditativa, mais prática do tempo. O padrão emocional diário tem um impacto direto no trabalho que fazemos. As pessoas amam suas rotinas. Dia após dia, nós escovamos nossos dentes, tomamos um banho, bebemos uma xícara de café, levamos o cachorro para passear, verificamos a caixa de correio, lemos as notícias e assim por diante. Mas você sabia que, paralelamente a esses hábitos, há outro padrão mais sutil em nossas vidas diárias? Pesquisadores da Universidade Cornell olharam para o Twitter para tentar ter uma ideia do humor prevalecente das pessoas durante um dia comum. Examinando 500 milhões de tweets de um período de 2 anos, eles viram um padrão muito claro emergir. Há uma sensação geral de positividade que atinge o pico durante a manhã, cai rapidamente à tarde e depois volta a subir pela noite. Este ciclo acontece todos os dias da semana, para praticamente todos, independentemente de raça ou nacionalidade. Claro, o Twitter não é o melhor indicador de precisão emocional, pois não é exatamente conhecido por sua honestidade. E o software que os pesquisadores usaram para procurar palavras com certo significado emocional não dá conta de quando essas palavras estão sendo usadas sarcasticamente. No entanto, esse mesmo padrão também foi observado em outros estudos. Cientistas comportamentais, usando o que é conhecido como o método de reconstrução diurna, DRM, para percorrer a vida das pessoas, encontraram o mesmo padrão. Os níveis de positividade ou felicidade atingem o pico pela manhã, despencam à tarde e depois se recuperam e sobem novamente à noite. Da mesma forma, os níveis de negatividade mostram exatamente o oposto. Eles estão aumentando à tarde e caindo à noite. Em um estudo separado que revelou descobertas muito semelhantes, 3 professores em escolas de negócios americanas analisaram mais de 26 mil chamadas de resultados, teleconferências entre o CEO de uma empresa e os investidores primários, onde discutem como as coisas estão indo e como esperam que aconteçam no futuro. Essas ligações geralmente determinam se os preços das ações sobem ou descem. O estudo mostrou que, ao final do dia, as ligações ocorriam e o teor emocional piorava, ou seja, à medida que o dia avançava, mais negativos os atendimentos chegavam. Em mais de 2.000 empresas públicas, o conselho era o mesmo: conduza suas chamadas no início da manhã para mantê-las otimistas e positivas. Há evidências substanciais de que nossos níveis emocionais tendem a seguir um padrão diário, mas isso não significa que o padrão de todos seja o mesmo. Embora todos compartilhem a baixa energia da tarde, há uma boa chance de você ter amigos ou familiares cuja programação seja diferente. Estudos mostram que, em média, 1 em cada 4 pessoas tem um relógio interno diferente, ou o que é conhecido como cronótipo. Além do cronótipo normal, que experimenta o pico matutino, a vala da tarde e a recuperação à noite, há 2 outros, a coruja da noite e, para usar o termo do autor para quem acorda cedo, a cotovia. Pesquisas sugerem que 20 a 25% das pessoas são corujas, que, como o inventor Thomas Edison e o romancista Gustave Flaubert, atingem o pico em torno das 9 da noite, quando preferem trabalhar, e tendem a experimentar sua recuperação positiva pela manhã. De fato, estudos sobre padrões de sono e tipos de personalidade mostram que os corujas tendem a ser tipos mais criativos, bem como um pouco mais neuróticos, impulsivos e depressivos do que o tipo usual. Quanto às cotovias, estas são as pessoas que cedo se deitam para cedo se levantar, que simplesmente tendem a experimentar o pico, o vale e o rebote algumas horas antes do normal. Elas também costumam ser um pouco mais estáveis, felizes, agradáveis e introvertidas do que o resto. Para aproveitar ao máximo o seu dia e agendá-lo da maneira mais eficiente possível, você deve identificar o seu próprio cronótipo e entender que certas tarefas são mais bem tratadas durante certas horas do dia. Por exemplo, se você está entre 60% a 80% das pessoas que não são nem cotovias nem corujas, um grupo que o autor chama de terceira ave, o pico matutino é a melhor hora para lidar com tarefas analíticas que exigem uma mente focada e disciplinada. Quanto às tarefas que exigem um pensamento mais abstrato ou fora da caixa, é melhor tratá-las durante a recuperação do final da tarde e início da noite. No entanto, se você é uma coruja, você deve reverter este conselho. Como o seu pico é à noite, este é o momento de pensar analiticamente, enquanto a manhã é para tarefas criativas e perspicazes.
Não importa quem você é, tente agendar as tarefas descuidadas e ocupadas durante o período da tarde. E se você está tentando obter uma decisão favorável de alguém, sempre tente agendar um compromisso matutino. Para evitar erros, seja vigilante e faça pausas. Você pode saber qual é o seu cronótipo atual, mas nós tendemos a percorrer esses diferentes tipos à medida que envelhecemos. Jovens e idosos são geralmente cotovias, enquanto os adolescentes tendem a ser corujas. É por isso que os adolescentes sofrem quando as aulas começam antes das 8 horas da manhã, especialmente quando a aula de matemática está programada para o primeiro horário, e eles são forçados a pensar analiticamente no pior momento possível. Felizmente, as escolas começaram a entender o quão importante é cronometrar, programar e fazer intervalos. Na Dinamarca, onde muita importância é dada aos testes padronizados, os resultados da pesquisa mostraram claramente que as pontuações dos estudantes pioram à medida que o dia passa. Os hospitais também notaram que os padrões de atendimento e o foco da equipe caem vertiginosamente à medida que o dia avança. Os erros médicos são muitas vezes uma questão de vida ou morte, tornando esta questão particularmente importante. E estudos mostram que os erros são mais comuns entre as 15 horas e as 16 horas. De fato, às 9 da manhã, há apenas 1% de chance de um deslize. Às 16 horas, essa chance sobe para 4,2%. Além disso, à tarde, a equipe do hospital lava as mãos 38% menos do que deveriam. Pesquisadores acreditam que, devido a essa diminuição nos padrões de higiene à medida que o dia passa, existem cerca de 600 mil infecções evitáveis nos hospitais dos Estados Unidos a cada ano, totalizando 12 bilhões e meio de dólares em custos desnecessários. E a melhor solução para obter melhores resultados nas escolas e cometer menos erros nos hospitais é a mesma: fazer uma pausa. Na Dinamarca, as escolas que fizeram uma pausa de 20 a 30 minutos antes de um teste da tarde viram uma melhoria nas pontuações que foi realmente maior do que o declínio registrado na tarde. Quanto aos hospitais, a introdução de intervalos de vigilância no Centro Médico da Universidade de Michigan resultou em grandes melhorias. Durante esse intervalo, uma equipe leva um momento antes da operação para revisar as instruções, certificar-se de que todos saibam o que todo mundo está fazendo e confirmar se cada membro da equipe está bem preparado. O resultado: melhores estatísticas de atendimento e menos reclamações. As quebras, quando bem cronometradas, são extremamente benéficas. Descansos e repousos em meio às atividades expandem suas habilidades cognitivas e melhoram seu humor, agindo como uma atualização geral para a mente e o corpo. A DeskTime, uma empresa que desenvolve software de produtividade de desktop, analisou os resultados de seus usuários e determinou que, em média, a pausa ideal para a produtividade máxima seria tirar 17 minutos de folga a cada 52 minutos de trabalho. Mas até mesmo um intervalo de 5 minutos a cada hora mostrou reduzir a fadiga e aumentar a motivação, a criatividade e o humor geral. Socializar, mesmo quando é apenas uma pequena conversa no bebedouro, é um redutor de estresse comprovado, assim como evitar todos os e-mails, textos e outros negócios relacionados ao trabalho durante o intervalo. E, finalmente, há dados mostrando que o tempo ao ar livre, entre as árvores e o chilrear dos pássaros, pode melhorar tanto seu estado mental quanto emocional. Juntos, esses resultados indicam que o ideal seria deixar o telefone para trás e se juntar a um amigo em uma curta caminhada ao ar livre, talvez através de um parque. Outra grande atividade restaurativa é o bom e velho cochilo. Você pode estar pensando que os cochilos deixam você se sentindo tonto, mas isso só acontece se sua soneca for muito longa. Qualquer coisa acima de 20 minutos pode causar inércia do sono, que é apenas uma maneira científica de dizer grog. O cochilo perfeito tem de 10 a 20 minutos de duração, um período de tempo mostrado para fornecer ao cliente mais 3 horas de foco aprimorado e uma maior capacidade de reter informações. E, acredite ou não, estudos mostraram que uma rápida xícara de café antes do cochilo pode lhe dar um impulso ainda melhor. Como a cafeína leva 20 minutos para entrar na corrente sanguínea e começar a sua mágica, é realmente perfeita para ser incorporada em uma soneca bem cronometrada. Conhecido como Neputino, isso envolve beber o seu café, definindo seu despertador em 20 minutos, levando em conta a média de 7 minutos necessários para adormecer e depois acordar pronto para enfrentar o mundo. Ao iniciar novos projetos, tente antecipar problemas e reconhecer o poder do ponto médio.
Gostamos de imaginar que, independentemente do empreendimento, vamos começar bem e sem esforço, mas na realidade somos obrigados a enfrentar um desafio pelo menos de vez em quando. Uma ferramenta útil que o autor usa para garantir que tudo corra o melhor possível com qualquer novo empreendimento é um pré-mortem. É como um post-mortem, o procedimento que um agente funerário faria em um hospital, só que transferido para antes mesmo de um projeto começar. Em outras palavras, imagine todas as maneiras pelas quais seu projeto pode morrer e identifique todas as possíveis causas de morte, para que você possa evitá-las. Por exemplo, muitas pessoas trabalhando no seu projeto poderia bagunçar as coisas. Ou não ter pessoas o suficiente é o problema? O objetivo é muito vago. Ao descobrir os problemas mais prováveis, você pode evitá-los melhor. Agora, embora a maioria dos conselhos sobre produtividade geralmente se concentre em começos e finais, significando como começar bem em algo ou terminá-lo com sucesso, há um dado que mostra o quão importante é o meio também. A pesquisadora Connie Gersick chama isso de efeito UO. Depois de filmar e estudar os esforços dos funcionários de um hospital, um banco e uma universidade, Gersick ficou surpresa ao ver o mesmo comportamento surgir uma e outra vez. Um projeto começaria, nada seria feito e então, no preciso ponto médio entre o início e o término, a equipe se reuniria e diria, precisamos começar a trabalhar. Só então eles começariam a progredir. Talvez não seja coincidência que algo semelhante aconteça nos esportes. Principalmente no basquete. Quando um time está perdendo por 1 ponto no intervalo, eles realmente têm uma chance maior de ganhar, porque seus membros estão praticamente garantidos para sair da conversa de intervalo com uma urgência cada vez maior para dar o melhor de si e superar o outro time. Ao reconhecer que o ponto médio é o lugar perfeito para dar à sua equipe uma motivação e produtividade, você pode usar o momento a seu favor e transformar a última parte do projeto em uma enxurrada de atividades. Existem algumas atitudes que podem ajudar a sua equipe a superar uma eventual queda no meio do caminho e alcançar um bom resultado. Existe uma versão ruim em que as pessoas entram em pânico e a última etapa de um projeto se torna uma bagunça desorganizada. Em primeiro lugar, certifique-se de estabelecer uma visão compartilhada sobre os objetivos do projeto. Se as coisas não estão indo bem no ponto médio, você pode sempre voltar a essa visão para motivar as pessoas, lembrando a elas o que você se propôs a fazer. Não comece a atribuir novas funções e a introduzir novas ideias. Em vez disso, reafirme os papéis estabelecidos. Lembre as pessoas do que se tratava e acenda a faísca que fará com que elas se movimentem. Esteja ciente, no entanto, de que as pessoas tendem a se comportar de maneira extrema quando se aproximam do final de um projeto. Quando estão perto de cruzar a linha de chegada e alcançar um objetivo, elas podem, por exemplo, tentar fazer algo grande ou imprudente. Isso se deve, em grande parte, ao fato de darmos significado desproporcional aos finais. Por isso, queremos acrescentar tanto significado quanto possível nesses momentos. Por exemplo, vamos analisar a vida de 2 CEOs imaginários. Um passou 50 anos doando à caridade, mas se tornou cruel e egoísta nos últimos 2 anos de sua vida. O outro passou 50 anos sendo cruel e egoísta, mas decidiu doar para a caridade e ser gentil em seus 2 últimos anos. Uma vida foi claramente melhor aproveitada, mas estudos mostraram que, quando apresentados a esses 2 cenários, as pessoas tendem a dar uma importância desproporcional aos finais e classificam as vidas como igualmente boas. Um fenômeno decorrente de nossa ênfase nos finais é que as pessoas com idades como 29, 39, 49 e assim por diante tendem a ser mais inclinadas a fazer coisas extremas, como correr uma maratona pela primeira vez, começar um caso extraconjugal ou cometer suicídio. O desejo de que os finais sejam felizes é uma tendência previsível. As pessoas enfatizam a importância dos finais e geralmente exibem um comportamento extremo perto dele. Essa tendência é quase tão previsível quanto nosso desejo de que os finais sejam felizes, e não apenas felizes, mas pungentes. A pungência é aquela felicidade agridoce, sombreada pela tristeza, uma emoção que parece capturar a essência da condição humana. A Pixar, com filmes como Up, é uma profissional da pungência. Sabendo disso, podemos tomar medidas para tornar nossos finais mais satisfatórios. Quando você estiver se formando ou terminando um emprego, escreva uma carta para o seu futuro e não a leia por 5 anos. Você pode pensar que não vai se interessar pelo que você tem a dizer para si mesmo daqui a 5 anos,
mas você provavelmente ficará comovido quando chegar a hora. Essas cartas preenchem a lacuna entre o passado e o presente, que é uma das melhores maneiras de alcançar a pungência em sua própria vida. Muitos gurus lhe dirão que a felicidade está em viver o momento, mas isso é apenas meia-verdade. A verdadeira recompensa, o verdadeiro sentimento de satisfação, surge quando o seu eu atual se sente próximo do seu eu do passado e do futuro. Muitas vezes pensamos que daqui a 5 ou 10 anos seremos completamente diferentes do que somos agora. E sentindo-nos totalmente desligados dessa pessoa futura, não fazemos as coisas que podem ajudar o futuro, como economizar dinheiro ou comer de forma saudável. Mas quando você pede a alguém para começar a pensar apenas alguns dias no futuro, você pode fazer com que ele se sinta mais próximo do futuro e adote comportamentos como economizar dinheiro. O tempo é uma palavra e um conceito escorregadio. Podemos facilmente nos perder no tempo, mas nossa experiência melhora muito quando começamos a assumir o controle e entender melhor como nosso passado, presente e futuro se relacionam. Existem 3 tipos de pessoas: cotovias, corujas e terceiras aves. As cotovias naturalmente se levantam e dormem cedo, as corujas se levantam e se deitam tarde, e as terceiras aves têm horários de sono menos extremos. A maioria das pessoas experimenta uma queda nos níveis de humor e energia no início da tarde. As pessoas devem tentar manipular seus horários de forma que seu trabalho mais exigente ocorra quando seus níveis de humor e energia atingem o pico. Existem 2 tipos de marcos temporais, sociais e pessoais, que ajudam as pessoas a medir o tempo e a impulsionar novos projetos. Começar mal pode ter um efeito desproporcional em qualquer empreendimento que se desenrole ao longo do tempo. Ao trabalhar em direção a um objetivo, o trecho intermediário do projeto pode estimular a inspiração ou levar a uma queda desmotivadora. Os términos têm o poder de moldar como as pessoas se comportam. Um final pode energizar pessoas, codificar memórias e elevar o humor. Um grupo trabalhando em direção a um objetivo compartilhado requer 3 elementos para sincronizar: um gerador de ritmo, uma cultura compartilhada e um senso de propósito. Neste livro, você aprendeu que há uma ciência para cronometrar e como tirar o máximo proveito da vida, compreendendo o seu próprio cronótipo, fazendo pausas e cochilos, aproveitando o poder do ponto médio dos projetos e escrevendo suas futuras cartas. Você pode usar o tempo a seu favor. Se você gostou desse tipo de canal e quer que ele continue, aqui embaixo tem o meu Pix. É o Pix Solidário, já que esse tipo de canal não é monetizado pelo YouTube. Desde já agradeço pela sua atenção. Estarei sempre trazendo novos vídeos sempre que possível.